Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Edi Oliveira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente está aqui com a presença do Fred, que é meu esposo, e a gente vai falar sobre um tema assim, bem difícil, não sei se difícil ou delicado. É claro que cada um tem seus sentimentos pessoais, né, a respeito disso, mas para a maioria de nós não é algo muito fácil de falar, né, Fred? Que é a morte. Algumas pessoas já me pediram para falar sobre isso aqui no canal há algum tempo, e agora de novo, essa semana, alguém também pediu, porque recentemente perdeu uma pessoa muito querida, muito próxima. E a gente sabe também que a gente está passando por um momento em que várias almas estão sendo recolhidas, né? De uma forma bem rápida, né, Fred? Se a gente pegar mundialmente, são muitas almas sendo recolhidas por conta da Covid. Quando a gente fala de morte, a gente normalmente pensa, pelo menos a maioria de nós pensa em espírito. Então não tem como você desvincular a morte, nascimento, de espiritualidade. E é nessa parte aí que eu acho que o Fred tem mais autoridade do que eu para estar falando, e tem mais bagagem também. Igual a Edi falou, né? É um tema delicado mesmo, né? Não é um tema fácil da gente expor. Por que não? Porque, bom, primeiro deixa eu dizer, né, me apresentar com relação a isso, né? Eu penso que não é questão de ter mais autoridade para falar, né? Todos nós temos igual conhecimento sobre a causa, porque todos nós, né, já vivenciamos situações como essa. Então todos nós temos algo para falar. Alguns passam por dores mais profundas, outros passam por dores menos profundas. Isso vai depender muito de como a gente está, nosso estado de espírito naquele momento. Então algumas pessoas, por exemplo, quando a gente são pegas de surpresa, é claro que elas vão manifestar sua dor de uma forma mais intensa, né, do que outras que já se prepararam para a situação, como por exemplo pessoas muito idosas, né? Então os familiares normalmente já estão se preparando e preparados, não pelo fato de ser idoso, mas às vezes o idoso já está debilitado, já está no hospital, já tem toda essa questão, né? Bom, então todos nós temos experiências. É importante isso, então, convidar vocês a lembrar dessas experiências. Não quero nem pensar nisso, mas a gente vive num mundo em que a realidade é que um dia nós vamos, né, encarar aquilo que nós chamamos de morte. Né? Então, pensar na morte não significa atraí-la, não significa atrair dor, né? Pelo contrário, pensar na morte significa compreendê-la melhor, para que quando a gente passe por essa experiência, nós possamos também manifestar a nossa dor, porque nós sempre vamos manifestar a nossa dor com relação à morte. Não significa que alguém seja insensível porque estudou mais, porque passou mais por experiências, não é isso, mas nós vamos manifestar de uma forma diferente, às vezes com gratidão pelo tempo de convivência, por afeto, né, no momento em que nós estivemos juntos, né? Então são sentimentos que vêm à tona nesse momento. Bom, eu sou reencarnacionista, sou espiritualista também, né? Ou seja, sou religioso, né? Tenho também comigo que a morte não representa o fim, assim como o nascimento não significa o início. Então nós somos seres imortais. Só um parênteses, Sim. Não significa o início da vida. Da vida. Mas é o início de uma experiência. Início de uma experiência. O nascimento. Isso, o nascimento aqui é o início de uma experiência, como a Edi falou, exatamente. Então, e nesse intervalo nós estamos aqui vivendo nossas experiências, manifestando nossas dores, nossos sentimentos. Podemos entrar em sofrimento, não é uma escolha, mas o sofrimento sim é uma escolha de cada um. A gente não escolhe sofrer no sentido assim, eu quero sofrer. Consciente. Não é consciente, né? O sofrimento vem por conta de uma das nossas escolhas no seguinte sentido:
Quando nós, quando nós estamos no momento de dor, nós podemos fazer esforços para viver essa dor da melhor forma possível. Como é viver a dor da melhor forma possível? No momento como esse que nós estamos falando, que é o momento de morte, é nós, então, nos voltarmos para tudo aquilo que foi realizado, todas as ações, todos os momentos juntos com aquela pessoa que naquele momento nos deixou. Né? A importância que ela teve na vida, Isso. os momentos bons compartilhados, as experiências, então seria assim, mais ou menos se apegar a isso. Se apegar a isso. E o que não dá para resolver é a saudade. A saudade não dá, e a saudade ela entra então como dor. Por isso que muita gente, inclusive, muitos psicólogos, psiquiatras também, eles falam da importância de vivenciar o luto. O luto é extremamente importante, não reprimir o sentimento de dor, porque ao reprimir o sentimento de dor, eu posso criar no meu interior angústias muito grandes, ansiedades muito grandes, e eu posso perpetuar aquele sentimento de dor e trazendo sofrimento. Assim, igual o Fred falou, é importante viver o luto, que ele faz parte da experiência da vida, de todos nós. Porém, quando ele extrapola muito, você já entrou num grau de sofrimento. Já pode entrar então, num grau de aí sofrimento. você tem que procurar ajuda. O tempo para o luto, ele vai depender muito de cada um. Há pessoas que precisam um pouquinho mais, outros precisam um pouquinho menos, mas isso depende muito de cada um. Lembro que quando meu pai faleceu, eu tinha 19 anos, a minha mãe também, ela não estava com estrutura para poder resolver todos os assuntos. E eu e meu irmão, então, nós fomos resolver esses assuntos todos. Na semana que meu pai faleceu, eu me lembro que eu fui tomar banho e naquele momento eu desaguei mesmo, né? Desabei, né? Como diz, né? Chorei muito mesmo, muito mesmo. Muito. Foi assim, eu nunca tinha chorado como naquele momento, né? E por quê? Porque era o momento do luto. E naquele momento, eu me permiti. E eu agradeço por ter me permitido chorar naquele momento. Né? Que era realmente um momento bem que eu estava vivendo uma situação bastante intensa, né? De saudade do meu pai. E a gente pode dizer que quanto mais nós nos conhecemos, né, melhor nós vamos lidar com as situações de morte. Mas a pessoa pode dizer, eu não acredito em nada, eu sou ateu, eu não acredito em espírito, não acredito em alma. Tipo, morreu, né? Acabou. Para mim, morreu, acabou. Né? Então, eu não sei como é isso, porque eu nunca passei pela experiência de não ter nada em que me apoiar naquele momento, né? Tipo, você nunca foi uma pessoa em nenhum período da sua vida que acreditou que não houvesse alguma coisa depois da morte. Você sempre acreditou que há alguma coisa depois da morte. Sempre tive isso comigo, né? Foi desenvolvendo isso, né? Mas cada sempre acreditou que... Sempre. Os estudos mostram, eu sempre gosto de estudar o contraditório também, né? Mas nunca me convenceu de que nada nunca me convenceu de que não há. Né? Pelo contrário, né? Cada vez que eu estudo mais, né? Conheço melhor. Então, a pessoa, por exemplo, não acredita, não estabeleceu fé, né? Então, como fazer nesse momento? Então, é importante olhar para dentro de nós mesmos, né? Nos abraçar, nos acolher, independente de crer ou não crer, independente da religião que tenha, independente de acreditar ou não em reencarnação, em espírito, em nada disso. É muito importante fazer uma leitura do que está no coração. Se o meu coração está angustiado, né? Se eu estou com um nó na garganta e quero chorar, mas eu não quero, por exemplo, eu não quero chorar perto das pessoas que estão à minha volta. Às vezes, por algum motivo, por exemplo, eu não quero chorar perto dos meus irmãos porque meu pai faleceu e meus irmãos vão ficar tristes e vão ficar preocupados comigo também.
Eu vou pro banheiro, vai para um quarto, vai dar uma volta sozinho, senta num banco de um parque, de uma praça, né? Para fazer a leitura. É um momento íntimo, não tenho o que dizer. Ninguém vai tirar com a mão, ninguém vai enfiar a mão no nosso coração e arrancar aquela dor. É uma dor individual, intransferível, pessoal. Então, se permitir viver a dor. Buscando a todo instante fazer essa leitura interior para entrar o mínimo possível no sofrimento. Se permitir sentir. Deixa sentir. Deixa seu coração leve e sinta. Se for para chorar, chore, mas sem o desespero. E assim também, é bem aquela expressão, eu tenho que ser forte. Ninguém tem que ser forte. Não nesse sentido, de não se permitir sentir o que você quer sentir. Você chora, né? Igual o Fred falou, que precisa chorar, chora, não segura as lágrimas. Tudo isso é importante, tudo isso, na verdade, são bálsamos, né? Sim. Faz parte da vida a gente passar por essa experiência que ela é dolorosa. E igual o Fred falou, todo mundo sente, de um jeito ou de outro, né? Todo mundo sente. E assim, Ed, se a pessoa, por exemplo, falar, eu não posso chorar porque eu tenho um monte de coisa para resolver. Às vezes aconteceu, às vezes a gente tava, naquela época a gente ia em cartório, tudo isso, e era uma fila imensa. Banco também, não era tudo eletrônico como hoje, né? E aquela fila, então às vezes a gente na fila batia aquele mal-estar, aquele aperto no coração, né? Aquela garganta que ficava, aquele nó na garganta, naquele momento da fila. Como é que você vai fazer se você está na fila? Vou sair correndo? Não, naquele momento abaixava a cabeça, punha a mão assim nos olhos e chorava baixinho. As pessoas podem até olhar, mas por que ele está chorando? Não importa. Como é uma experiência pessoal, íntima de cada um, não se preocupe com o que o outro vai pensar, não. Se o outro vier e falar, você precisa de uma ajuda, se nós precisarmos de ajuda, falar, olha, eu não estou bem e tal, eu perdi uma pessoa muito querida. Se a pessoa está se colocando à disposição e você quiser falar, fale, converse. A pessoa está se colocando à disposição é porque ela quer ajudar, né? Agora, se você não quiser falar, fala, não, tá tudo bem e tal, e continua, né, chorando baixinho. E não tem problema falar também, porque pelo menos, né, a pessoa vai entender que você tá passando por um período que todo mundo passa. Nem todos vão chorar na fila, mas você se permitiu chorar, né, colocar pra fora o que você tá sentindo. Eu acho assim, na minha visão, eu acho que muitas vezes uma coisa que nos faz sofrer, que agrava, né, o sofrimento, ou talvez é a gente pensar. Eu acho que a gente sempre pensa, por mais que a gente acredite que a vida não acabou com a morte, a gente sempre tem duas coisas que às vezes nos pega. Culpa, eu deveria ter falado mais, eu deveria ter amado mais, eu deveria ter isso e aquilo e eu não fiz. E aí você tem aquele sentimento de que nunca mais você vai fazer. Eu acho que isso é uma das coisas, pelo menos em alguns relatos, algumas pessoas que eu já ouvi, é uma das coisas assim que mais machuca a pessoa. Porque por mais que ela acredita, né, que a vida continua, ela parece que naquele momento de dor, que é normal, a gente às vezes esquece. Então a gente fala, eu nunca mais vou ver essa pessoa, eu nunca mais vou encontrar essa pessoa, eu nunca mais vou poder pedir desculpa. E eu acho que é aquilo que o Fred falou, você pode voltar para dentro de você mesmo e de repente falar aquilo que você teria vontade de falar, como se você estivesse conversando com aquela pessoa mesmo. É minha mãe, é meu tio, é minha avó, é minha vizinha, é minha amiga. E fala, porque não importa se ela vai ouvir, se ela não vai ouvir, porque aí é a sua fé. E talvez a sua fé não te permite acreditar que ela vai ouvir, mas é pra você. Você vai falar pra você, né, Fred? Exato. Pra você se sentir melhor, pra você tirar aquilo que você teve vontade de falar e não falou, que você, né, que tá te machucando. Então fala. Eu acho que é bem terapêutico. Tem uma amiga minha que ela disse que teve uma experiência que ela não se conformava com a morte do irmão e diz ela que falou. E foi muito bom, diz ela que foi assim, ela estava entrando já em depressão. Mas enfim, trabalhar na esperança, né? Então eu acho que cada um tem que pegar a sua fé, aquilo que acredita.
ou se está em dúvida sobre alguma coisa que quer acreditar, pesquisar mais, né, Fred? Estudar mais sobre isso e para entender melhor, porque assim, às vezes a gente entendendo um pouco melhor, pelo menos para mim foi o que me ajudou. Há 4 anos, mais ou menos, eu passei por o luto da minha mãe e esse ano, né, eu nunca comentei isso no canal, mas eu perdi o meu irmão, super jovem, pro câncer. Então, assim, eu vejo quanto aquilo que eu acredito, que eu não sei nem se acredito, para mim é fato, me ajuda nessas questões. Ah, mas você não sofreu? Eu sofri. Você chorou? Chorei. Você sentiu dor? Nossa, doeu demais. Em alguns momentos você ficou meio, sabe, às vezes a gente fica um pouco inconformada. Sim, fez aquelas perguntas, mas tão novo, tinha, sim, tudo, mas ajuda. Às vezes aquilo, trabalhar a nossa fé e aquilo que a gente acredita, estudar mais, aprofundar mais, ajuda muito, te consola, né? Te ajuda. Então, às vezes vem aquele sofrimento e logo você recebe o consolo de quê? Do conhecimento que você tem, das experiências que você tem a respeito daquilo que você acredita mesmo. E aquele que não tem essas questões da espiritualidade, né, que não acredita em Deus, enfim, que pega um livro, um filme, alguma coisa, apegue-se a alguma coisa, se permita se apegar, porque não tem escapatória, todo mundo passa por isso. Nós estamos vivendo um momento bastante complexo da humanidade, mais um, né, de todos eles, né, mais um, né? Não vai ser o último, não é o primeiro, não vai ser o último, né? As experiências que nós estamos passando são experiências bastante complexas, né? Desafiadoras, exatamente. E o que nós podemos dizer não é na forma de conselho, repito, nós estamos falando aqui daquilo que está no nosso coração, não é conselho, tá? É o que está no nosso coração, tá? Vivencie as experiências internas, íntimas suas. Seja quem for você, seja qual for sua crença, não acredito em nada também, porque nós temos a nossa consciência, o nosso raciocínio, justamente para nos amparar nesses momentos também, né? Nossos sentimentos, tudo isso. Verdade. E se for necessário, né, procurar um profissional, procurar um psicólogo, um psiquiatra, enfim, para te ajudar nesse momento. Se for necessário, busque essa ajuda. A gente precisa muito trabalhar a nossa confiança, né? E a morte é uma prova, né? Assim, existem algumas culturas que eles não veem a morte do jeito que a gente vê. Eles simplesmente fazem o ritual, eles choram, né? Pela saudade que vai ficar, mas parece que é menos intenso, porque eles já está dentro deles, enraizado, que a morte faz parte da vida. É só uma passagem de um estado para outro, né? E aí eles é mais tranquilo, não significa que eles não sintam dor. Então, é assim, por exemplo, a nossa cultura, igual o Fred falou, tem dificuldade de falar da morte. Se a gente começa a falar assim, porque morte, não sei, pelo amor de Deus, não fala nisso, igual o Fred falou, como se fosse atrair aquilo pra gente. E não, às vezes é importante a gente falar sobre isso, é muito importante, por quê? Pra gente aprender com isso. Também, né, conversar mais sobre esse assunto, não é um tabu, é um tabu, deixa o tabu de lado e começa a conversar mais sobre esse assunto, porque conversar sobre isso, quando a gente fala sobre essas questões, a gente alivia nosso coração, tá? E conversar inclusive com as crianças, conversar com os jovens, né, em famílias. Uma outra questão que a gente pode falar também é que muitas das vezes a gente vê alguém em sofrimento por conta de uma dor da morte, né? E a gente às vezes fica perguntando, né? O que fazer? O que eu faço numa hora dessa? Nossa, o que eu vou falar? Falar o quê? Eu não tenho nada o que falar. A gente espera que a gente tenha... que a gente tem que verbalizar, que a gente tem que fazer um discurso, né? Como a gente falou. Não, nada disso, gente. Às vezes, olha, ouvir ou dar um abraço é o suficiente. Às vezes a pessoa também, ela quer falar, né? Então, às vezes, a única coisa que você tem que dar é o seu ouvido. Então, você chega lá, se coloca à disposição, né? Que seja virtualmente, né? Que hoje a gente tá na pandemia, ou que seja
presencial, né? E você vai lá e fala, né? Mostra para a pessoa que você tá lá. E às vezes a pessoa começa a falar, não é conselho, não é falar nada, é apenas ouvir. Porque o fato dela falar o que ela tá sentindo, e tudo que ela tá sentindo, ela tá vivendo esse luto e ela se recupera mais rápido disso. Então, às vezes até estimular a pessoa a falar, né, Fred? Não sei. Às vezes é bom, se você vê assim, estimular, porque às vezes a pessoa acha que ela não tem o direito de falar. Ela quer ser forte, ela quer, então, de repente, até estimular. Estimular como? Ficar insistindo? Não. Falar, olha, tudo bem não tá, né? Tudo bem? Não tá tudo bem, tá tudo péssimo. Mas dizer, olha, como você tá se sentindo? Ou então, olha, tô aqui, qualquer coisa, tô ali, né? Olha, qualquer momento, se você quiser, né, falar dos seus sentimentos, estou aqui e pronto. Só dizer pra pessoa da forma mais carinhosa e mais amorosa que você puder. Qualquer coisa eu tô aqui. É ouvir com os ouvidos, mas não de forma passiva. É ouvir de forma ativa mesmo, se colocando ativamente, sem expressar verbalmente, mas com o olhar, com o gesto do rosto. Ah, entendi. Um toque, né? Um toque, né? Se houver essa possibilidade. E ouvir atento, por quê? Porque às vezes a gente quer falar, mas a gente não sabe o que falar. Então é buscar o sentimento. Mas não tem regra geral. Cada um de nós vai agir de uma forma diferente. Importante que a gente aprenda com as nossas experiências e traga essas experiências para o momento de conversar sobre esses assuntos, para que a gente possa rememorar. Então a gente lembra dessas vivências que nós tivemos, das experiências, trazemos elas com a gente e nesse momento a gente vai conversar sobre essas experiências para a gente poder aprender com elas também e, como a gente falou, não para ensinar os outros, porque a gente aqui não está aqui para ensinar ninguém, nós estamos aqui falando sobre nossos sentimentos, sobre nossa forma de ver, né? Então, a gente traz as experiências para a gente poder conversar sobre isso e ser um consolo para nós no momento que se faz necessário. Igual o Fred falou, né? Não a gente tentar passar regras ou dicas ou conselhos, mas é tentando se colocar no lugar do outro, porque, como o Fred falou, cada um sente de uma forma especial, diferente. Então a gente fica tentando se colocar no lugar da pessoa para vir aqui e falar o que a gente sente também. E uma coisa bem interessante quando o Fred falou de você ouvir, de quando você não é a pessoa que perdeu o ente querido, mas você é aquela que está próxima e que sofre também. Sofre pela perda e sofre pelo outro que perdeu. Então, também, de repente, né, eu pensei nisso agora, ouvir o seu coração. Mergulhar dentro do seu coração e tentar achar. E você vai ter a resposta que você precisa. E que nós também, gente, fazer esse vídeo, nossa, eu aprendi muito, porque ainda mais conversando aqui com o Fred, muita coisa veio aqui na hora. Você teve essa sensação de que veio na hora? Então a gente vai aprendendo. A gente aprendeu fazendo esse vídeo, conversando, depois a gente vai ver o vídeo, para que a gente possa também aprender com isso, quando a gente vai falar da dor que não é nossa. Quando a gente vai imaginar dores, né? Como o Fred falou, as dores são diferentes, as pessoas sentem diferente. Então, e falar sobre isso é muito, muito delicado. A gente possa crescer mais ainda, inclusive com esse vídeo. Ah, mas é só para aprender? Não, é aquilo que você falou. É para a gente poder se consolar e levar consolo sempre que houver necessidade, sempre que a gente tiver oportunidade, sempre que a gente puder também. Porque, por exemplo, se eu estou mal, né, como é que eu vou ajudar alguém? Não vou conseguir. Às vezes, por exemplo, a pessoa que sofreu a perda, né, de um ente querido, ela quer conversar, mas você está sentindo uma dor muito profunda pela pessoa, por conta do amigo. Também é um processo de empatia. Porém, você não está confortável para poder auxiliá-la nesse conforto, nesse consolo. Não se colocar à disposição. Falar, olha,
de alguma forma precisa ser colocado, porque às vezes a gente pode até piorar a situação, né? Porque é igual eu gosto de falar, ninguém é obrigado a ser forte. Se você não tá forte, assuma isso. E você pode dizer pro seu amigo, eu não tô bem, Isso. Eu também tô sentindo demais, eu também não sei o que fazer, né? E de repente vocês vão até chorar juntos. Porque é cada um respeitando o seu sentimento. Exato. Então é isso, gente. Foi um bate-papo mesmo, né? Eu espero que o vídeo tenha acrescentado alguma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a alguma coisa que foi falada aqui, que vocês queriam mais saber sobre o assunto, deixa aqui nos comentários que depois o Fred responde. Aproveitar aí que ele tá de férias, né? Porque ele fala que não, mas ele tem mais conhecimento do que eu para falar sobre isso, porque ele estuda mais sobre isso, numa perspectiva diferente da minha. Então é isso, gente. Fazer um minuto de silêncio, né, por todas as vítimas aí do Covid, pedindo a Deus que fortaleça todas as famílias, que traga o consolo, o entendimento. E é isso. Então, vou terminar esse vídeo com um minutinho de silêncio, tá? Para que a gente possa vibrar no amor, na paz, na saúde e no consolo.